Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Desde a criação do podcast, lá em 2004, o mercado mudou muito e facilitou a vida dos criadores de conteúdo. O que era antes a dificuldade de criar um feed RSS, tornou-se hoje um passo muito mais simples de escolher um site de distribuição, criar um cadastro e subir um arquivo de áudio, que será distribuído em questão de minutos para agregadores, aplicativos e streamings por todo o mundo. Para falar sobre as ferramentas de distribuição de podcast que também monetizam conteúdo, eu convidei a Nanda Garcia, que é especialista de marketing e conteúdo do Spreaker, uma das maiores e mais importantes plataformas de distribuição de conteúdo em podcast do mundo. A Nanda vai falar conosco, direto de Lisboa, em Portugal. Ananda, quais as maiores mudanças que a gente pode perceber ao publicar conteúdo ao longo desses 17 anos já, veja você, de publicação de podcast? Bom, eu acho que a mídia de áudio, né, ela sempre reinou muito, sempre esteve muito presente e ela vem se adaptando, né? Eu acho que a gente percebeu aí nesses últimos anos uma grande aderência dos veículos de comunicação, dos influenciadores digitais para o podcast, né? Rádios, né, que até então funcionavam só como rádios e também aderem ao podcast. Então a gente teve grandes players assim da área de conteúdo, informação e comunicação entrando no podcast e dando mais visibilidade. O que me parece que foi um grande marco é que o podcast ele quebrou aquela barreira, né, do mais underground e foi para o mainstream. Ele se tornou conhecido, né, nesses últimos anos. Eu até diria que no Brasil, aí nos últimos 2-3 anos, parece que ele quebrou essa barreira. Não é mais uma coisa de geek, de nerd, né? É uma coisa que todo mundo pode ter acesso. E aí eu acho que logo depois disso, a gente começou a ver que no mesmo caminho, assim, das plataformas de streaming de áudio, a gente começou também a ver podcasts exclusivos. Podcasts para membros, para ouvintes pagantes, podcasts que são a parte premium de algum serviço, podcasts que são de um determinado distribuidor de áudio. E eu acho que uma outra transformação que a gente vai começar a ver, já está vendo, na verdade, são podcasts que também acabam tendo recurso em vídeo. Talvez, assim, não vou dizer que destrua ali a essência do podcast, porque eu acho que há opiniões diversas sobre isso, mas isso é mais uma coisa que a gente está vendo. E podcasts também até com recursos de texto para as pessoas poderem ler. Então, ele vai se transformando a cada ano que passa, né? Perfeito a tua comparação. Na verdade, eu acho que a gente está realmente agora com um boom, inclusive desse fenômeno que você bem colocou aí, da transmissão em vídeo, mas eu penso muito parecido contigo, quer dizer, eu acho que ele traz um público novo ao invés de afastar aquele público tradicional que fica mais refletindo sobre o áudio, né? O podcast sempre foi um companheiro de outras tarefas, né? Então, quando você estava ali ouvindo seu host favorito, você estava numa imersão ali, numa experiência, e ele estava te acompanhando ao longo de alguma outra coisa, sei lá, a gente chama que tem o pessoal que faz a EsteiraCast, que é o podcast, né, na esteira, tem um pessoal que lava a louça-cast, enfim, tem diversos tipos de ouvintes diferentes, mas acho que o vídeo trouxe, talvez, possivelmente um público novo, né? Ele acaba complementando. Eu concordo. Eu sou muito defensora do podcast como áudio, porque ele é aquele companheiro leal que te acompanha em várias atividades, enquanto tu geralmente tem as mãos livres, né, para fazer outras coisas. Mas eu acho que o principal motivo de eu não ser contra o recurso do vídeo no podcast é que ele justamente, né, permite que a gente atinja mais pessoas, né, alcance mais pessoas. Então, sei lá, coloca teu podcast no YouTube, vai lá, coloca, de repente outras pessoas vão descobrir teu conteúdo e aos poucos vão poder fazer a transição para o conteúdo só em áudio, enquanto elas realizam atividades no seu dia a dia. Então eu acho que vale também. Vamos falar um pouquinho sobre o Spreaker, que ele foi criado há cerca de 10 anos, segundo os nossos estudos aqui, as nossas pesquisas na Itália, e logo em sequência ele foi comprado pela americana Voxnest, né, em 2018. E os dados que a gente tem aqui agora é que houve uma outra aquisição pela iHeartMedia. Como é que funciona o Spreaker? E até para quem está nos ouvindo em casa ou nos ouvindo aí na rádio, enfim, como é que funciona a distribuição de um conteúdo em podcast? O Spreaker, ele é uma solução de hospedagem, distribuição, gerenciamento e monetização de podcast. Então, ele tem um tudo em um para facilitar que o processo, né, de criar um podcast e distribuir não seja tão, sei lá, eu vou usar a palavra rudimentar, né, quanto antigamente, né? Porque a gente sabe que não dá para chegar num agregador de podcast e simplesmente fazer o upload, né? Não é como se faz no YouTube, né? Que tu faz o upload do vídeo e tá ali.
Então, no Spreaker, um criador de conteúdo pode usar os nossos aplicativos de gravação, né, para fazer mesmo a gravação, fazer edições curtas, né, que é cortar crop and trim, fazer pequenos cortes e fazer a distribuição na plataforma. Essa plataforma, que é o sistema de gerenciamento de conteúdo, é o grande forte do Spreaker, porque ali tu pode colocar todas aquelas informações que tu vê nos agregadores. O resumo sobre o episódio, o título, imagem de capa. Tu pode escolher para onde distribuir e essa distribuição é feita de maneira automática. Então, tu faz o upload do teu conteúdo em áudio para o Spreaker. E é o Spreaker que faz essa distribuição automática, né? Como tu mesmo falou, em questão de minutos, para todos os agregadores que estão aí disponíveis no mercado. Uma outra coisa, né? Uma outra funcionalidade também é a capacidade de monetizar os podcasts, né? E o Spreaker tem ferramentas, né, tanto para os podcasts iniciantes, né, os criadores independentes, ou então um pequeno empreendedor, um dono de negócio que quer criar um podcast para sua marca, quanto para os publishers, que esse é o termo que o setor do podcast utiliza em inglês para veículos de comunicação, grandes criadores de conteúdo, assim, são os podcast publishers que têm que gerenciar grande volume de conteúdo de áudio e não só publicar, gerenciar, mas também monetizar, né, rentabilizar esse conteúdo. Então, o Spreaker, ele é um software, né, uma plataforma que é tudo em um para o podcaster pequeno e também para as empresas que criam podcast. Eu não sei se eu expliquei bem, se ficou alguma dúvida pode perguntar. Eu acho que ficou claro, mas acho que tá bacana dividir com a nossa audiência, porque diferente de outros meios, você citou o YouTube, ele é uma mídia mais clássica na memória do ouvinte, né? Então, quer dizer, como você bem colocou, você faz lá o seu vídeo, aniversário do teu filho, o teu vlog, enfim, algum conteúdo que você produziu ali, e aí você faz o upload, você sobe aquele arquivo para uma plataforma e a partir daquele momento, aquele conteúdo por meio de um link está disponível para qualquer pessoa com acesso à internet no mundo, né? O que o Spreaker acaba fazendo, na verdade, você sobe, você faz o upload para essa plataforma e o Spreaker acaba distribuindo esse conteúdo para diversos outros agregadores. A dinâmica de distribuição de conteúdo de podcast é diferente porque ela não é centralizada, não é isso? Você consegue ouvir no próprio Spreaker, você consegue ouvir no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, enfim, você acaba tendo uma distribuição descentralizada, não é isso? É isso. Eu acho que isso é uma coisa até bem bonita do podcast, né? Que a pessoa pode escolher ouvir o seu programa no seu agregador de podcast favorito. Óbvio que isso não acontece mais dessa forma, né? Porque várias plataformas agora já têm os seus shows exclusivos, mas digamos que por norma, de modo geral, né, o ouvinte ele pode ter o aplicativo de preferência dele, ele quer ouvir nesse aplicativo e ele tem essa possibilidade, né? Então o Spreaker, ele é uma hospedagem, né? Primariamente uma hospedagem, encurta esse caminho enviando os programas de áudio para os agregadores, que são, né, só para ser bem clara, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Overcast, enfim, Castbox. E para além disso, né, também permite fazer a monetização e gerenciamento desse conteúdo de áudio. A gente falou aqui de monetizar, né, até para dar uma traduzida para o nosso ouvinte. Na verdade, é gerar receita por meio desse conteúdo, né? De alguma forma, a gente conseguir publicar um conteúdo, esse conteúdo por meio de publicidade, e nesse caso aqui especificamente publicidade, mas há outros meios também de fazer monetização, mas você acaba gerando receita, digamos assim, para aquele publisher, como você bem colocou, né? Para aquele produtor de conteúdo. O meu ponto é que, hoje em dia, quando você produz conteúdo, muita gente começa produzindo conteúdo pura e simplesmente porque gosta de produzir conteúdo. Quer ali refletir sobre o tema, é especialista sobre algum assunto, quer reunir os seus amigos, que é um formato muito comum no Brasil, né? Que é o que a gente chama de mesa-cast, todo mundo em torno de uma mesa batendo um papo, enfim. Quando essas pessoas começam geralmente a produção desse conteúdo, é alguma coisa muito informal, muito ali feita pelo simples prazer, na verdade, de conversar e de trocar experiências. Mas chega um determinado momento que existe a possibilidade, a oportunidade ou muitas vezes a necessidade de gerar receita para não só viabilizar aquele conteúdo, mas para ter um retorno, né? Ter um lucro em relação a isso. Como é que vocês percebem aí no Spreaker a oportunidade de oferecer recursos de monetização e, principalmente, vocês vêm observando um aumento do perfil de pessoas que estão começando a aderir a essas ferramentas? Essas receitas acabam, de alguma forma, ajudando para esses profissionais? Como é que vocês percebem esse segundo passo, digamos assim, na vida de um podcaster, que é começar a também buscar receita por meio do seu conteúdo?
Bom, eu percebo que existe um desafio muito grande, né, para o podcaster, principalmente para o pequeno podcaster, né, para o criador independente, que ele não era um influenciador digital, ele não era um grande criador de conteúdo, né, ele justamente tem essa dificuldade em monetizar. E uma possibilidade, né, uma maneira de superar esse desafio, pelo menos para gerar uma receita que seja pequena, mas que seja alguma coisa nesse início, são os anúncios programáticos, que são anúncios muito similares aos que rodam no YouTube. São esses anúncios que são pre-roll, mid-roll, post-roll, ou seja, início, meio ou fim do vídeo, duram de 15 a 30 segundos e tal, são anúncios externos que chegam no teu podcast. O Spreaker hoje, né, oferece essa possibilidade para os podcasters que usam a plataforma e é uma maneira que a gente possibilita que eles gerem alguma receita, entre aspas, passiva, porque não é o podcaster que tem que estar indo atrás do patrocinador para chegar e para investir no seu podcast, né? Ele ativa os anúncios, né? Se existem anúncios disponíveis, o podcast, né, o episódio vai rodar ali determinados anúncios semelhante ao que a gente vê no YouTube. Eu trago embora sejam mídias diferentes, eu trago o exemplo do YouTube porque parece que fica mais palpável, né? A gente consegue fazer uma comparação com alguma coisa que já existe. Mas o que eu queria comentar também é que existe uma certa visão romantizada um pouco do podcast. Então, quando a gente pensa nesses anúncios programáticos, né, que, de novo, são anúncios gravados por um locutor comercial, são anúncios que vêm de marketplaces de anúncios de áudio, né, e chegam até a plataforma do Spreaker, chegam em língua portuguesa, inclusive. E eu vejo que no YouTube, né, ninguém se importa. Não é que ninguém se importa, mas as pessoas estão mais habituadas, né? O criador de conteúdo, ele não vai hesitar em monetizar o seu vídeo, em inserir ads no seu vídeo, mas o podcaster ainda reluta. Então, ele tem essa questão de querer manter aquele approach mais íntimo. A gente nota no Brasil, enquanto Spreaker, né, tendo essas ferramentas de audio ads, que existe uma certa relutância dos podcasters em ativarem, em aderirem a esses programas de monetização, que na verdade são muito bons. Inclusive, nesse ano de 2020, nós tivemos vários usuários, né, que eram até criadores de conteúdo com muito catálogo passado. Então, por exemplo, um podcaster que tinha, 2 podcasts e tinha, 40, 50 episódios para trás, tudo parado, não gerando nenhuma receita. Daí ele ativou a monetização programática e tá gerando um bom dinheiro, assim, considerável, considerando que ele não tem que ir atrás das pessoas, sabe? Então vale bastante a pena. Ananda, eu queria que você me explicasse um pouquinho, até para dividir um pouco o teu conhecimento com a nossa audiência, o que é conteúdo programático? Certo, o conteúdo programático, no caso, os anúncios programáticos, são anúncios que vêm de marketplaces, digamos assim, de leilões virtuais de ads, né? Assim como existem esses banners do Google, por exemplo, ou anúncios do YouTube, é a mesma lógica por trás. Esses anúncios programáticos, eles chegam no Spreaker por meio de, digamos, um leilão virtual, em que existe lá o anunciante e existe uma plataforma que vai aceitar esse anúncio e passar o anúncio para o Spreaker. Estou explicando de uma maneira muito simplificada, tá? Mas imaginem que é um sistema de bidding, assim, que quem trabalha com marketing digital e faz ads, acho que vai estar um pouco mais familiarizado com essas terminologias. E uma outra palavra que vem muito quando a gente fala de monetização é ads dinâmicos. Então, todos os ads programáticos são dinâmicos. E o que é ser dinâmico? Eles variam de acordo com os seguintes fatores: geolocalização, perfil do ouvinte, categorias de podcast. Então, por exemplo, eu quero que o meu anúncio rode para pessoas que ouvem podcasts da categoria de esporte, que são, do sul do Brasil, do norte do Brasil, que tenham cerca de tal e tal idade, etc. Entende? Então, o dinâmico significa que ele vai variar de acordo com determinados fatores. E esses ads que o Spreaker trabalha, eles são ads dinâmicos, porque eles têm essa tecnologia para serem... Vem muita palavra em inglês quando a gente fala dessas coisas, né? O target, para ser, nichado, sabe? Para ser direcionado para um público específico. Bom, ainda sobre a questão da monetização, da geração de receita, existem outras formas do produtor de conteúdo, do publisher, conseguir monetizar os seus conteúdos? Com certeza, acho que tanto o publisher quanto o criador de pequeno e médio porte, né? Ele pode ter outros recursos de monetização, os ads que ele pode negociar, as inserções, né? Os anúncios que ele pode negociar diretamente com um apoiador, com um patrocinador que ele pode contatar diretamente, né? Isso também é possível. Uma vertente que vem crescendo cada vez mais são os conteúdos exclusivos, porque é uma maneira de tu monetizar sem que tu também dependa tanto daquele
patrocinador, né? Então, um podcast pode criar, por exemplo, um programa de membros. Isso não vale só para podcast, isso pode valer também até para veículos de comunicação que queiram criar uma assinatura premium mais para podcasts, né? Dentro do Spreaker, a gente tem essa possibilidade de fazer um podcast inteiro ou episódios dentro de podcasts que sejam privados, né? E daí esse link, que é um link especial, né, que não fica público, ele vai ser enviado para, digamos, os pagantes, os assinantes do teu programa de membros, que vão ter uma série de vantagens, entre elas, poder ter programas exclusivos, ou talvez programas sem anúncios, né? Existem podcasts que fazem isso, os ouvintes pagantes vão ganhar o episódio sem anúncio, ou os ouvintes pagantes vão ganhar o episódio na íntegra, um bônus, né? Então, isso também é uma outra possibilidade de monetização. Bacana. E, bom, da mesma maneira que a pessoa está anunciando, está recebendo anúncio, é possível hoje esse pequeno produtor de conteúdo também anunciar? Quer dizer, eu fico pensando que uma das coisas mais difíceis para quem, sobretudo, está começando um podcast é começar a divulgar o seu conteúdo. Então tem várias formas para fazer isso, né? A pessoa acaba fazendo os crossovers, né? Participando de outros podcasts para divulgar o seu próprio conteúdo, tem lá outras ferramentas. Mas hoje já é possível, vocês tem isso no, digamos, no radar de vocês, poder ofertar essa ferramenta da outra via, que é você poder também anunciar o teu próprio podcast em outros podcasts por meio da ferramenta de vocês? Ou esse é um business, digamos, que vocês não vão entrar em razão disso estar na mão de um marketplace, por exemplo? Não, na verdade, isso é uma novidade. Assim, eu não sei nem até que ponto eu posso, né, falar muito sobre o assunto, mas nós lançamos um pequeno teaser, assim, nas nossas redes, no blog, no fim do ano passado, que é o ano passado, né, parece que foi Sim, ontem. Verdade. É justamente, né, de um ad hub. Um ad hub é um nome, né, em inglês vai ser ad hub também em português, é tipo um marketplace para que os podcasters possam criar audio ads promovendo o seu próprio podcast. Então, sim, isso é uma possibilidade aí que a gente, né, ao longo desse ano, vai ficar primeiro disponível nos Estados Unidos, porque é um mercado, assim, onde que está mais desenvolvido e sempre acaba sendo teste, né, porque a gente lança e consegue ter um retorno mais rápido, mas com certeza isso está no nosso radar, porque, assim, o podcaster, ele vai participar de outros podcasts, ou ele vai fazer, de repente, anúncios nas redes sociais, mas eu acho que a melhor maneira de promover o seu podcast é via áudio. Então, exatamente, participar de outros podcasts e com anúncios de áudio para quem já está dentro da plataforma de ouvir podcast, né? Então, isso é uma possibilidade. E, assim, quem é publisher, quem utiliza os serviços empresariais do Spreaker, quando eu falo empresariais, são, assim, é o plano mais robusto, é o plano para empresas, né? Para, digamos, veículos de comunicação, produtoras de podcast, né? Quem está usando esse serviço hoje no Spreaker tem acesso ao gerenciador de campanhas, que eu vou fazer novamente uma comparação, mas agora com o Facebook. Imagine um gerenciador, né, de ads, mas para áudio, né, em que tu consegue colocar ali o teu público-alvo, geolocalização, o período de duração da campanha, e através desse gerenciador de campanhas, o podcaster, ele pode tanto rodar anúncios para marcas, por exemplo, o locutor do podcast vai rodar um anúncio para uma marca da universidade não sei o quê, que vai rodar no mês de janeiro e fevereiro para um público de São Paulo, Rio e Minas, um exemplo. Ele consegue fazer isso e ele também pode criar anúncios do seu próprio podcast. Então, na verdade, isso já existe, mas hoje está disponível para esses clientes mais empresariais. Então, eu posso rodar um anúncio no meu podcast, dizendo que eu tenho um novo podcast, ou dizendo que eu vou fazer um evento, e rodar isso de maneira dinâmica, né, para um público de uma localização específica, de uma faixa etária específica. Então, isso já é possível, a tecnologia já existe. Bom, vocês lançaram recentemente, no meio do ano passado, né, um relatório de tendências baseado aí na indústria do podcast, e vocês indicavam ali um crescimento exponencial de conteúdos criados em países que falam português e espanhol. Por que você acredita que locais como Brasil e América Latina, de maneira geral, está se abrindo mais para essa mídia podcast? Então, de fato, segundo o nosso relatório mais recente, né, o Brasil, né, os podcasts em língua portuguesa, eles estão no topo da lista, né, dos países em que a produção de podcast mais cresce, de acordo com o inventário do Spreaker, né, de acordo com os podcasts que estão na nossa plataforma, né, os podcasts em português estão sempre no topo. Isso é bem interessante. E em seguida estão os podcasts em espanhol. Então, de fato, são regiões, né, em que a gente percebe um crescimento muito grande.
No Brasil, a gente pode dizer que esses grandes criadores de conteúdo, veículos de comunicação, nos últimos anos, né, eles deram um grande incentivo para o mercado. Nós tivemos o Spotify, né, investindo muito em programas originais, programas exclusivos, né, houve também o Spotify for Podcasters Summit em São Paulo. Então, tudo isso foi fomentando um pouco mais a indústria, mas eu acho que no Brasil a gente sempre teve essa grande expressividade de criação de conteúdo, né? O YouTube do Brasil é um dos maiores, né, do mundo, com a maior quantidade de conteúdo, né? Fica atrás apenas de, sei lá, Estados Unidos ou Austrália. Então, eu acho que o podcast no Brasil, ele segue o mesmo caminho. E hoje a gente pode dizer que o Brasil, sim, está um pouco mais atrasado, principalmente na questão de monetização e anunciantes, né? Porque são poucas as marcas que anunciam em podcast, que colocam ali uma verba considerável para podcast no seu budget de marketing. Nesse ponto está mais atrasado, mas na questão de criação de conteúdo, acho que estamos muito bem e cada vez mais para sermos o próximo grande país no podcast. Eu ainda sou bem otimista, assim, em relação ao posicionamento do Brasil no mercado do podcast, assim, entre os principais produtores. Bacana. Há alguma novidade aí, enfim, alguma percepção que você possa dividir com a nossa audiência dos planos do Spreaker para o Brasil? Porque eu lembro que eu sou usuário da plataforma há algum tempo, o nosso podcast Transformação Digital, isso não é um comercial, já está sendo distribuído por vocês há muito tempo, então eu sou um grande fã da plataforma. E eu venho percebendo ao longo do tempo, né, da jornada que eu conheço do Spreaker, que ele vem cada vez mais olhando para o Brasil. Então agora, o fato de ter executivos brasileiros na plataforma, da gente ter parte da plataforma já com conteúdo traduzido, né? Tem os mais ouvidos, digamos assim, em português também. Enfim, como é que vocês estão preparando, digamos assim, se é que você pode dividir alguma coisa conosco aí para Brasil e a gente pode esperar novidades nesse sentido? Bom, realmente no último ano a gente investiu bastante em termos de conteúdo educativo, né? Porque a gente identificou que existia um gap muito grande, né? Muito conteúdo sobre podcast em inglês. Então, além de fazer a tradução das plataformas, e agora a gente está fazendo a tradução do site, que aos poucos está sendo lançada. A plataforma em si está traduzida para o português, o site está sendo repaginado e tal, e aos poucos também as páginas em português elas estão sendo lançadas. Então, sem dúvida, hoje, quem quiser saber mais sobre podcasts em português pode pesquisar os webinars do Spreaker, o e-book que nós lançamos. Isso já existe, né? E esperamos fazer mais desses conteúdos, né? No entanto, algo que vem aí em breve e, se tudo der certo, ainda em janeiro, é um conteúdo mais no sentido para os anunciantes, para as marcas investirem em podcast, porque eu acredito que, né, para um programa de monetização funcionar, né, para os podcasters conseguirem, né, gerar uma receita através das nossas tecnologias de monetização que já funcionam tão bem em mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a gente também precisa trazer os anunciantes para essa conversa. Então, a gente está preparando aí algo que é também mais no sentido de educativo, né, de conteúdo, para que mais anunciantes passem a entender as vantagens e como fazer para anunciar em podcast por meio de ads dinâmicos. Então, isso é uma coisa que vem em breve. E o que eu falei do Ad Hub, né, que a gente já anunciou publicamente, em breve também. Assim, eu não tenho uma data, né, mas é uma novidade que deve estar por aí em breve. Espero que vocês tenham gostado desse papo especial que eu tive com a Ananda Garcia, que é especialista de marketing e conteúdo do Spreaker. O Spreaker é a plataforma que hospeda podcasts de uma dezena de, talvez uma centena de milhares hoje de podcasts ao longo do mundo. Já é a nossa plataforma aqui na CBN há muito tempo. E a Ananda estava conversando com a gente sobre como a gente consegue não só monetizar, né, ou seja, gerar resultados, mas também como é que essa onda toda de podcasts transformou a vida das pessoas em todo o planeta. Como vocês bem sabem, eu sou @SamuelLeite nas redes sociais. Então você me encontra no Twitter, no Facebook, enfim, em todas as redes sociais, no @SamuelLeite. Por conta disso, também não deixe de me mandar um e-mail, que é o samuel@transformaçãodigitalcbn, e coloque ali a sua sugestão de pauta, de conversa que você gostaria de ter aqui no programa. Então, como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem muito bem e até a próxima, pessoal. Tchau!